Oi, gente, eu de novo aqui para mais uma aulinha. Hoje a gente vai falar sobre célula. Pessoal, vocês lembram nas aulas passadas, na frente A, essa é a aula 11 da frente A, que a gente estava falando sobre os revestimentos celulares. A gente começou a estudar a célula de fora para dentro. A gente falou sobre parede celular, nós falamos sobre o glicocálix. E hoje, vejam que a gente está adentrando cada vez mais. E hoje a gente vai falar sobre a membrana plasmática, também chamada de plasmalema. Dá uma olhadinha aqui, ó, galera. Então, a membrana plasmática é essa película delgada, finérrima, que envolve e protege a célula, delimitando, né, o meio de dentro em relação ao meio de fora. Sem a membrana plasmática não existe um conteúdo, né? Vazaria. Então a membrana plasmática é fundamental. É uma película existente em toda e qualquer célula, seja procariótica, seja eucariótica. E o detalhe, né, gente? As características dessa película extremamente fina. Eu escutei um professor comentando que ele achou interessante que precisaria praticamente de 8.000 membranas para ficar da espessura da página de um livro. Então, imagina isso para justificar o tamanho dela, que é 75 angstrom. Imagina, ou 7,5 nanômetros. Então, extremamente fina, delgada, altamente regenerável. Ela é elástica, porque ela permite fazer aquelas dobrinhas para fora, as evaginações, formando flagelos e cílios. Permite fazer dobrinhas para dentro, que são as invaginações, que a gente vai falar disso mais para frente. Então, ela é muito flexível, muito elástica. Então, são propriedades incríveis da membrana plasmática. Então, vejam, né, é uma película que não só protege a célula, como também vai permitir o intercâmbio de substâncias entre a célula e o meio. Então, aqui, vamos dar um zoom na membrana? Então, aqui, ó, vamos pegar um pedacinho da membrana e vamos ampliar a membrana aqui, ó. Tá? Então, essa é a membrana plasmática, separando aqui esse espaço extracelular, o meio de fora, de tom amarelinho, e aqui esse azulzinho claro seria dentro da célula, seria o citoplasma, tá? Muito bem. Como a membrana é constituída? Pessoal, de duas camadas de fosfolipídios. Então, essas bolinhas em azul que você vê aqui com esses filamentos são os fosfolipídios. Aqui nessa cabecinha tem o fósforo, né? E essas perninhas aqui seriam as cadeias de ácidos graxos, né? São cadeias longas de ácidos graxos. Uma camada aqui em cima e uma camada aqui embaixo, tá? Então, dupla camada fosfolipídica. Bom, e vocês também percebem alguns detalhes aqui de cor vermelha, verde. Esses aqui são proteínas, né, dispersas de tempo em tempo nessa dupla camada lipídica. Tanto é que em 1972, dois pesquisadores estavam estudando a membrana, o Singer e o Nicholson, e eles, pelo jeitão da membrana, né, pelo jeito dessas moléculas proteicas estarem encaixadas aí, ele deu o nome para esse modelo de mosaico fluido, porque essa bicamada lipídica é extremamente fluida, tá? Tanto é que se a gente furar a membrana, esses lipídios eles se deslocam com tanta facilidade, com tanta fluidez, que é altamente regenerável, o furo não se mantém na membrana plasmática, tá? E de tempo em tempo eles perceberam essas proteínas dispersas aí. Então eles batizaram a membrana plasmática de modelo do mosaico fluido, tá? Como essencialmente aqui você percebe a presença de lipídios, de fosfolipídios, e moléculas proteicas encaixadas, a gente pode dizer, em relação à composição química da membrana, que ela é lipoproteica. Vamos juntar tudo, né? Lipídio e proteína. As proteínas, pessoal, podem ser assim, ó, atravessando completamente a bicamada lipídica, tá? Essas são as proteínas intrínsecas ou proteínas transmembrana, que a gente chama. E também tem aquelas proteínas que não atravessam toda a bicamada lipídica, elas podem estar para o lado de dentro da membrana da célula ou do lado de fora, são as periféricas ou extrínsecas, ok? A gente vai ver que a função dessas proteínas não é só meramente fazer parte da membrana, elas também têm diversas e variadas funções. Vocês percebem aqui também umas estruturinhas aqui, ó, em cor amarelinho pequenininho, está escrito aqui colesterol. Isso mesmo, né? O nosso fígado produz moléculas de colesterol. O colesterol se associa aos fosfolipídios
controlando a fluidez dessa membrana, tá? Então, eles fazem parte das membranas de todas as nossas células. Lembrando que, como o colesterol é produzido pelo fígado, as células vegetais não têm colesterol. No lugar do colesterol, aqui na membrana plasmática de uma célula vegetal, tem o estigmasterol, que é uma substância parecida, tá? Fazendo parte da membrana plasmática dos vegetais. Muito bem. E nós percebemos aqui também carboidratos, pessoal, fazendo parte. Os carboidratos ligados aos lipídios, tá? Então, forma aqui um glicolipídio. E você também tem os carboidratos ligados às proteínas, né? Que forma aí a glicoproteína. Vocês lembram que essas moléculas aqui de carboidratos, elas também podem estar unidas com elas mesmas, formando aquela capinha ao redor da membrana que é o glicocálix. Tá legal? Muito bem, então aqui ó, nós temos mais uma coisinha para comentar com vocês. Vocês percebem que essas cabecinhas aqui dos lipídios, onde estão os fosfolipídios, eles ficam voltados tanto para fora da célula como para dentro da célula. Então, essa é a parte hidrofílica do lipídio, né, ou polar. É a parte que tem afinidade com a água da solução interna e do meio, tá? E essa parte aqui, ó, das cadeias de ácidos graxos, é a parte hidrofóbica do lipídio. É a parte que não tem afinidade com a água, ou também dita apolar. Tudo bem, pessoal? Então, vamos passar para uma outra imagem. Aqui vocês já tiveram aí uma explicação aí sobre a membrana plasmática. Como o assunto hoje é basicamente membrana plasmática, a gente vai ver detalhes dela, né? Então, aqui a gente vai ver, lembra que eu comentei, né? As proteínas não são meramente parte da membrana, elas têm funções importantes. Então, algumas proteínas de membrana e suas funções. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha só aqui, né? Essa proteína de reconhecimento celular, lembra do glicocálix aí? Então, pessoal, essa proteína é importante porque ela reconhece a célula vizinha, a célula que compõe os tecidos. Tá? Por isso que na questão lá dos transplantes, o glicocálix de uma outra pessoa é diferente, então a célula não vai fazer adesão, ela não vai reconhecê-la como sendo do mesmo tecido. Isso acontece no nosso corpo, né? As células da pele formam tecido porque tem um glicocálix diferente das células do músculo. Então, por isso que uma célula do músculo jamais poderia fazer parte de uma célula da pele. Cada uma tem um glicocálix, não é? Olha que outra coisa interessante para você entender isso melhor. Lembram lá das esponjas dos poríferos? Se a gente pegasse uma esponja, estraçalhasse ela, passasse ela por uma peneira fininha, separando muitas as células dela, bem separadas, e mantivesse essas células numa solução bem adequada, com oxigenação, nutrientes, as células, pelo fato de terem o mesmo glicocálix, elas se reconheceriam e voltariam a se aderir e reconstituir uma esponja. Por isso que as esponjas têm uma capacidade incrível de regeneração. Então, é o que faz essas proteínas existentes na membrana plasmática das nossas células. Bacana, né? E essa outra aqui, ó, uma proteína receptora. Essa proteína aqui, ela se liga a moléculas sinalizadoras. Como assim? Por exemplo, vamos supor a insulina. A insulina é produzida onde mesmo, pessoal? Lá no pâncreas, né? Vai pela corrente sanguínea, ela tem que se encaixar na proteína aqui da célula para fazer com que a glicose consiga passar para dentro da célula. Então, é como se fosse essa insulina, ela se combina com a proteína como se fizesse uma porta de entrada para a glicose, uma baldeação, né? Então, precisa de moléculas sinalizadoras para a glicose saber, né, aonde ela vai entrar para executar a sua função. Então, bem bacana aqui também, tá? Proteínas carregadoras, canais de proteínas. Essas proteínas aqui, vocês vão ver na próxima aula, acho que na 12, que essas proteínas, elas facilitam a entrada de substâncias para dentro da célula e para fora da célula. Por exemplo, a água. A água, né, tem aversão, que é a parte hidrofóbica do lipídio, então tem dificuldade de passar por aqui. Então, existem proteínas que têm canais próprios para a passagem da água e alguns íons. Inclusive, essas proteínas são chamadas de hidroporinas ou aquaporinas, né? Enfim. E algumas proteínas também, elas mudam a sua conformação para facilitar a passagem de substâncias. Então, elas se ligam à substância, tá?
e acabam fazendo o movimento e colocam essa substância para dentro da célula. Então, isso é muito bacana, porque além de fazerem parte da membrana, elas têm funções diferentes. Beleza? Vamos passar para frente para a gente falar mais um pouquinho ainda de membrana. Vamos dar uma olhadinha na outra imagem. Aqui só para reforçar aquela questão de dizer para você que a parte aqui dos ácidos graxos forma a parte hidrofóbica do lipídio, que tem aversão à água, né, que não tem afinidade com ela. E a parte dos fosfolipídios voltados para dentro da célula e para fora, que tem essa região chamada de hidrofílica, filia, né, hidroafinidade com a água. Tá legal? Muito bem, vamos ver aí mais uma imagem. Passando aí, a gente está mostrando para você aí a sequência na sua apostila. Aqui a gente acaba meio que repetindo o que nós falamos ali da função dessas proteínas existentes na membrana, tá? Então, olha só, realizam permeabilidade, são aquelas que vão auxiliar no transporte de substâncias para dentro e para fora da célula, que a gente vai falar bastante na aula 12. Existem as receptoras, que a gente falou para vocês lá no caso da insulina, que se liga à molécula, né, para permitir que a glicose penetre na célula. Moléculas âncoras, as proteínas se prendem a microfilamentos, a filamentos do citoesqueleto dentro da célula, auxiliando aí na sustentação da célula, na forma da célula. Proteínas aqui, ó, que funcionam como enzimas. Gente, essas proteínas são maravilhosérrimas. Você vai ver isso aqui, ó, melhor na aula de mitocôndria e cloroplastos, quando a gente falar de respiração celular aeróbia e de fotossíntese. Você vai entender a função dessas proteínas que funcionam como enzimas. E, ó, detalhe, elas existem na membrana plasmática das mitocôndrias, porque as mitocôndrias são organelas membranosas, revestidas por membrana, os cloroplastos também. E a membrana plasmática lá da mitocôndria do cloroplasto tem a mesma natureza da membrana plasmática que delimita a célula, bicamada lipídica, com moléculas proteicas encaixadas, e inclusive essas aqui, ó, que vão funcionar como enzimas, tá? Então, lá naquela aula, quando a gente chegar lá, eu espero que quando a gente chegar nessa aula, nós já estejamos juntos na sala de aula. E aí vocês vão ver a grandeza dessas proteínas aqui. Tranquilos? Vamos passar então para a nossa próxima imagem. Falando um pouquinho aí mais sobre a membrana. Olha só, né, gente? A membrana, ela se modifica para desempenhar melhor ainda uma função. Especializações da membrana. Imagine que essa aqui seja uma célula do nosso intestino delgado, tá? Na superfície da célula, a membrana plasmática forma essas dobras para fora da célula, evaginações a gente chama. Tá? Então, ela se projeta para fora da célula. Uma célula intestinal tem aproximadamente 5.000 dessas voltinhas, de 3 a 5.000 dessas voltinhas, que são chamadas de microvilosidades, como se fossem os dedos da nossa mão, tá? Formando essas voltinhas para fora da célula. Sabe o que isso faz, gente? Aumenta muito a capacidade da célula de absorver os nutrientes. Imagine se fosse uma superfície reta, o alimento entraria só por aqui. Agora imagine, ó, tendo essas voltas de membrana, o alimento vai entrar por toda essa extensão. E lembre-se, se você pudesse ver tridimensionalmente, você veria lá as 5.000 voltinhas em cima. Então é muita superfície para absorção de nutrientes. Então microvilosidades, claro que não é toda a célula que tem, é um tecido especializado. Então é o revestimento interno do intestino delgado que é cheio dessas microvilosidades para absorção do alimento, tá? Mas a membrana plasmática também tem mais algumas outras especializações. Vamos falar aqui o que é um desmossomo. Desmossomo é uma concentração de proteínas na célula vizinha, tá? Então, aqui termina essa célula e aqui já começa a outra. Então, na mesma altura e posição de células vizinhas, há uma concentração de filamentos proteicos. E esses filamentos proteicos, eles passam pelo espaço intercelular e se ligam, aumentando a aderência dessa célula naquela. Então, mantém essas células bem unidas. Isso é clássico de tecidos epiteliais, pessoal, de tecidos de pele, do próprio revestimento do intestino, onde as células têm que se manter bem firmes, bem unidas, tá? E aqui também você percebe uma outra especialização também com essa mesma função de manter a aderência, de manter as células bem conectadas, bem aderidas, né? Uma força grande de aproximação. Essas interdigitações
é parecido com as microvilosidades, só que são voltinhas para dentro da célula. A célula faz voltinhas para dentro. Então, como se fosse aqui, ó, os dedos da mão, mas ao invés de ser assim para fora da célula, tá? É como se eles fossem para dentro da célula. Então, faz voltinhas para dentro da célula, ok? Deixa eu até passar do outro lado, que eu acho que eu fiquei na frente de vocês. Então, é como se fosse isso aqui, a membrana plasmática faz umas voltinhas para dentro da célula. E aí, o que acontece? A célula vizinha faz isso aqui, ó, encaixa-se nas dobrinhas da membrana da célula, tá? Então, elas ficam bem unidas, olha que força de aderência que elas mantêm, tá legal? Uma célula do intestino pode ter essas 3 especializações, as microvilosidades, os desmossomos e as interdigitações, tá? Agora, por exemplo, células da nossa pele, aqui o tecido da pele, não teria as microvilosidades, mas teria os desmossomos e as interdigitações, tudo certo? Vamos ver mais 2 especializações da membrana. A gente vai falar para você de cílios e flagelos, tá? Pessoal, quando a gente fala em cílios, não são esses das nossas pálpebras, tá? Esses aqui a gente deu o nome de cílio, mas são todos pelos. O cabelo, a sobrancelha, os pelos do corpo, é tudo pelo, tá? Os cílios que nós estamos falando aqui são filamentos microscópicos. Por quê? Porque eles são evaginações da membrana plasmática. Então, ora, gente, se uma célula é microscópica, a membrana extremamente finérrima, então, quando ela se projeta para fora da célula, ela tem que ser também microscópica. Então, estamos falando aqui de filamentos extremamente finos, tá? Numerosos, que você pode encontrar no nosso corpo aonde? Nas vias respiratórias, tá? Então, aqui é como se você estivesse vendo as células que revestem o nosso nariz por dentro, a nossa traqueia, os brônquios, tá? Em que essas células aí têm os cílios na superfície. Qual é a finalidade? Nas vias aéreas, nas vias respiratórias, esses cílios se movimentam. Como é que eles se movimentam? Você já vai entender daqui a pouco, né? Ele tem ali microtúbulos proteicos dentro ali dessa haste que a membrana plasmática forma, que é o cílio, para dar sustentação e movimento para eles. Então, eles ficam se movimentando para filtrar o ar. Então, o ar entra pelo nariz com impurezas, esses cílios ficam se movimentando, jogando essa sujeira para que elas não vão até os pulmões junto com o ar. Elas ficam aglutinadas porque essas células aqui, elas produzem um muco pegajoso para aderir na sujeira, tá? Então, por isso que o revestimento das vias aéreas, ele é mucoso, ele é úmido. Então, o ar entrando pelo nariz é filtrado, é aquecido, umidificado para chegar até os pulmões e principalmente limpo, né? Então, os cílios aí fazem essa função. Então, eles deslocam partículas de sujeira estando presentes nas nossas vias aéreas. E também estão presentes nas trompas para deslocamento do zigoto, à medida que ele vai se segmentando para conduzi-lo até o útero. Existem seres unicelulares que também têm cílios. Os mesmos cílios, tá? São hastes projetadas da membrana, são evaginações que serve aí para dar locomoção para esses seres. Então, esse é o paramécio, um protozoário de vida livre, que nada muito bem na água pelo auxílio dos seus cílios. Lembra lá que nós aprendemos sobre ele, gente? Ele é um ciliófora ou ciliata, né? Pela presença dos cílios aí. Tem também aqui a vorticela, também é um protozoário que tem cílios, aqui eles vibram, né, para fazer uma corrente de água, para capturar o alimento. Então, existem muitos protozoários ciliados, né, existem animais que têm cílios aí em partes do corpo. E lembra que a gente falou também que tem uma outra especialização? Vamos ver a próxima imagem? A gente vai falar agora dos flagelos, galera. Flagelos também são especializações da membrana plasmática. Então, olha aqui, vamos começar pelo espermatozoide humano ou espermatozoide de outros animais. A membrana plasmática também se projeta para fora, formando uma haste. No caso do flagelo, a diferença é que, por ser mais longo, são poucos numerosos. 1, 2, 3. Os cílios, por serem curtinhos, têm que ser muito numerosos, tá? Então, também a membrana se especializando, né? Aqui dentro tem os tubos proteicos para sustentar e dar movimento. Então, os flagelos aí servem para dar locomoção para essas células, tanto aí de animais, né? Movimento, motilidade para as células, como existem seres unicelulares também com flagelos para dar movimento. Aqui você tem a alga euglena, uma alga que é uma alga de água doce, nada muito bem no lago através do seu flagelo. Lembra desse protozoáriozinho aqui, ó, Trypanosoma cruzi, né?
Causador de qual doença mesmo aí, galera? Doença de... Ó, tô escutando, hein? Ninguém tá respondendo. Doença de Chagas, né? Esse nada muito bem lá na nossa corrente sanguínea, na nossa não, né? Deus me livre. Mas nas pessoas, infelizmente, contaminadas pela doença de Chagas, ele é um bom nadador com esse flagelinho no meio das hemácias lá, né? Procurando lá os tecidos do coração para se aninhar lá. Anterozoide, isso daqui é um gameta de plantas, de samambaias, das pteridófitas, dos musgos, das briófitas. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Mas eu só queria mostrar aqui para vocês seres vivos unicelulares e células do corpo de animais que possuem flagelos para sua locomoção. Então agora, bora lá ver numa outra imagem, a gente vai ver como que esses cílios e esses flagelos são formados, tá? Bom, a gente percebe aqui, ó, vamos ver aqui, vamos achar a membrana plasmática. Achei a membrana plasmática, tá ela aqui, tá? Então aqui é tudo dentro da célula, ó, citoplasma, e aqui é fora da célula, tá legal? Primeiro passo, a membrana plasmática vai formar aquela evaginação, aquela haste para fora dela. Então a membrana plasmática, ó, subiu, subiu, subiu. Aqui tá cilíndrico porque tá cortado transversal para você perceber a estrutura. Mas ela formaria uma haste aqui para fora dela, tá? Pessoal, uma haste só se mantém empinadinha porque tem que sustentar, senão ela ficaria caidinha, não pode. Então tem que ser, né, durinha. Quem vai sustentar essa projeção que a membrana faz para fora da célula? Olha só aquela organela fantástica que é o centríolo. Pessoal, o centríolo é um cilindro oco constituído por microtúbulos proteicos. São 9 conjuntinhos dispostos de 3 em 3, tá? Microtúbulos compridos de proteína, de tubulina. Ligando esses conjuntinhos aqui, tem a proteína dineína entre eles, né? Uma proteína que vai fazer a ligação entre esses microtúbulos proteicos, que vai gerar uma força de movimento, tá? Para além de sustentar o cílio ou o flagelo e ainda fazer um movimento. Bom, então percebam aqui o esqueminha do centríolo visto de cima, tá? Visto de frente. Então, os 9 conjuntinhos dispostos de 3 em 3. Olha que bacana, galera. Para sustentar a haste da membrana plasmática aqui, de cada conjuntinho de 3, 2 vão subir para o interior da haste, um se mantém. Do outro conjuntinho, 2 sobem, um se mantém. Do outro conjuntinho, 2 se projetam, se esticam para dentro da haste e um se mantém, tá? Então, esses microtúbulos, eles se projetam aqui para dentro, sustentando e movimentando o cílio ou flagelo. Detalhe, né? Se a haste for longa, vai ser um flagelo. Se a haste for curtinha, vai ser um cílio. Por isso que a gente colocou ali a estrutura de um cílio ou flagelo. Tá legal? Bom, sobre o centríolo a gente vai comentar alguma coisa mais para frente, mas eu já queria me antecipar e mostrar isso para vocês. Mas hoje a gente está falando sobre especializações da membrana. Então vocês viram que ela se especializa em microvilosidades, se especializa em desmossomos, em interdigitações, em cílios e em flagelos. Bacana demais, né, galera? E é isso aí por hoje. Então, ficamos por aqui. Espero vê-los novamente aí numa próxima aula, firmes aí comigo assistindo, tudo bem? Beijos e até a próxima.